Bem-vindos novamente, alunos no estudo das funções, certo? Nós vamos continuar então dentro do estudo da função afim e hoje a gente vai começar a detalhar um pouquinho mais o que é esse estudo, tá? Dentro da função afim. Então, só para a gente relembrar, chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim, qualquer função f de números reais e números irreais dada por uma lei de formação que significa f de x igual a x mais b, em que a e o b são números reais e a diferente de zero, tá? Nada mais é do que aqui. Nós vamos começar a ver que muitas vezes a função afim, ela é chamada de função polinomial, tá certo? Então, a gente pode tanto encontrar como função afim, como função polinomial, perfeito? Então, é uma nomenclatura que a gente passa a utilizar também, que vocês vão ver em muitos exercícios. Dando sequência, então, para a gente relembrar. Função polinomial vai ser chamada função afim, perfeito? A gente não esquece mais isso agora. Bom, para a gente relembrar, então, a forma geral da função afim ou função polinomial, a gente tem sempre o quê? O termo que acompanha o x, ele vai ser chamado de coeficiente angular. Então, a gente está aprendendo um novo nome para o termo que acompanha o x, tá? O nome correto dele é coeficiente angular. E do termo b, a gente chama ele de coeficiente linear, ou termo independente ou constante. Perfeito? Então, agora a gente está dando nomes corretos dentro da função afim ou função polinomial, tá? Vamos lá, então. O que é uma função linear? É um caso particular da função afim e é aquele em que o valor do b ou o termo constante é igual a zero, tá? Então, é uma função linear quando uma função afim tiver o valor do termo b ou termo constante igual a zero, perfeito? Dentro dessa questão, então, a gente já viu que ela tem a denominação especial de função linear, tá? Então, a gente está vendo vários termos que a gente utiliza dentro da função afim. E quando a gente tiver uma função afim determinada só por x, tá? Onde o valor do coeficiente angular é 1 e o valor do coeficiente linear é 0, ela passa a se chamar função identidade, tá certo? Então, vocês estão vendo que aqui o termo constante não vai aparecer, né? Porque o valor dele vai ser 0, perfeito? Então, são algumas classificações e algumas observações que a gente faz dentro do estudo da função afim, perfeito? Vamos lá, então. E o gráfico dessa função? A gente viu nas últimas aulas que para montar um gráfico de função, a gente faz a nossa tabelinha de dados, a gente coloca esses dados dentro do plano cartesiano e a gente consegue determinar a função, o gráfico de uma determinada função, tá certo? Então, isso vai continuar acontecendo, né? O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, tá certo? É dada por f dos números reais e números reais, dada por y igual a x mais b, com a diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque senão some o termo x, né? Se a gente substituir o a aqui por zero, vai ficar 0 vezes x e o x desaparece, tá? Daí para de ser função afim. Então, por isso que o a sempre tem que ser diferente de zero. Ela é uma reta oblíqua aos eixos OX e OY, tá certo? Então, a gente sempre vai ter uma reta que tem uma certa inclinação. Por isso, coeficiente angular, tá? Nós estamos mexendo com uma inclinação. Isto é uma reta não paralela a nenhum dos eixos, então essa reta não pode ser paralela, nem ao eixo x e muito menos ao eixo y. Exemplos para a gente lembrar, então, né? Uma função polinomial ou função afim. Vou montar o gráfico dessa função, substituir os valores, coloco esses valores dentro do meu gráfico, vou ter a minha reta oblíqua aos eixos. Perfeito? A gente já viu valores de reta crescente, valores de reta decrescente, então aqui a gente só está relembrando a questão do gráfico. Mais um exemplozinho para a gente ver, na nossa função polinomial, faço a minha tabelinha de dados, substituo os valores de x, encontrei os valores de y, colocando no gráfico, eu tenho a minha reta oblíqua, perfeito? Bom, lembra que eu falei de um caso especial? Então, nesse caso especial aqui, olhe quanto vale o coeficiente angular, 0,
tá certo? Quando o a vale zero, o que a gente falou? Que não vai ter o valor de x. Então, dentro da função, a gente vai ter o quê? Uma reta paralela, tá? Então, prestem bem atenção quando a gente for substituir os valores, perfeito? É mais um exemplo para a gente ver como que fica o gráfico da função constante. O próprio termo constante já dá a ideia de que vai ser uma coisa que vai manter o mesmo valor, tá? Então, aqui a gente está vendo que ela é constante. Como que a gente faz para determinar, então, uma função? Uma função afim, determinada por f de x igual a x mais b, ela fica inteiramente determinada quando a gente conhece dois valores das suas funções, tá? Então, aqui nós vamos ter o primeiro valor f de x1 e o segundo valor f de x2, certo? Para qualquer valor de x1 e x2, desde que esses valores sejam reais e com x1 diferente de x2, né? Então, eu vou ter duas funções diferentes. E como que eu vou fazer para determinar qual é essa função, certo? Então, nós vamos ver um exemplozinho de como que a gente faz isso. Por exemplo, eu vou ter aqui uma função. A primeira função está determinada por f de 2 igual a menos 2. E a segunda função, f de 1 igual a 1, tá? Como que a gente faz para determinar qual foi a lei de formação dessa função? Então, vamos ver aqui. Para isso, a gente vai estar apresentando para vocês uma fórmula nova, tá certo? Então, nessa fórmula nova, vai estar escrito o quê? Que olha aqui, ó, o coeficiente angular pode ser definido por quê? Pela função de x2 menos a função de x1, dividido pelo valor de x2 menos o valor de x1, tá certo? E agora a gente vai tirar esses dados do nosso enunciado aqui. Então, a gente vai substituir esses valores dentro da fórmula. Vocês lembram qual é o valor que está aqui entre parênteses? É o valor de x, tá certo? Se eu estou chamando essa aqui função 2 ou função 1, a gente vai substituir dentro da nossa fórmula. Vamos ver, então, como é que vai ficar aqui. O que a professora fez aqui? Ó? Eu determinei, então, que o valor da função 2 era menos 2. Substituí na fórmula e vou substituindo na sequência. O valor da função 1, quanto que valia aqui? 1. Então, a gente vai fazer esse cálculo substituindo dentro da nossa fórmula, tá? Dividido por quê? Quanto valia o 2 na função 2? Então, valia 2. E quanto que valia o x na função 1? Valia 1, tá certo? Fazendo os cálculos, a gente vai ter, então, que o nosso coeficiente angular vai ficar menos 3 sobre 1, que vai ser a mesma coisa que menos 3, perfeito? Descobrimos o coeficiente angular. E aonde que está o nosso coeficiente angular dentro da nossa lei de formação da função? Então, vamos ver, ó. Aonde que aparece o nosso coeficiente angular? Ele é o termo que está sempre junto com o x, tá certo? Então, agora a gente pode substituir, então, no lugar do coeficiente angular, o valor dele, que vai ser menos 3. Então, vamos lá. F de x vai ficar igual a menos 3x mais b. Mas a gente precisa montar a equação, tá certo? A nossa função. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou pegar, por exemplo, a função 2 aqui, tá? A função 1. Que o valor é 1, fica mais fácil para a gente substituir. Então, aonde tiver x, eu vou colocar o valor 1, perfeito? Coloquei o valor 1, substituo dentro da minha equação e assim eu vou descobrir quem? O nosso termo constante, tá certo? Então, quando x vale 1, a nossa função vale 1. E assim a gente fez a igualdade aqui, tá? Substituindo, então, a gente vai ter que menos 3 vezes 1 vai dar menos 3, mais b igual a 1. E logo na sequência a gente consegue isolar o b e descobre que o b vale 4. Então, como que a gente vai montar a nossa função afim? A gente já descobriu que o a valia menos 3 e agora a gente tem o valor do b que vale 4. Substituindo, a gente tem que a nossa função de formação vai ser o quê? Menos 3x mais 4. Perfeito? Então, para que a gente fez tudo isso? Para chegar na formação da nossa função afim. Perfeito? Então, primeira coisa, descobrir o valor do coeficiente angular e depois a gente consegue montar a nossa função afim. Joia? Para a gente ver se a gente entendeu como que utiliza essa nova fórmula, eu vou deixar então o primeiro exercício para vocês fazerem. Um tempinho e já voltamos.
Vamos ver quem conseguiu acertar esse exercício então. Bom, primeiro, nós vamos usar a nossa fórmula então da taxa de variação ou do coeficiente angular aqui. Já temos os valores dentro do nosso problema, é só a gente substituir, perfeito? Substituindo os valores, tá? Tanto da função de x2 quanto com a função de x1, vamos chegar no cálculo final que a minha taxa de variação aqui vale 3, perfeito? Bom, se a gente já tem o valor do a, a gente vai substituir então na nossa função. Aonde tem o valor do a, a gente vai colocar 3 e agora falta a gente determinar quanto vale o termo constante, tá? A professora vai pegar aqui a função que o x é a função de 2, que é igual a 5. Por quê? Porque eu gosto mais de trabalhar com os números positivos, tá certo? Mas poderia pegar a outra função também, tá? Vocês podem escolher. Aí vamos lá então. Quando eu tenho a função com x valendo 2, aonde tem x, eu vou substituir por 2. E vou colocar o valor da função, que nesse caso é 5. Fazendo as continhas, a gente substituindo aqui 3 vezes 2, 6, mais b igual a 5, a gente chega no valor do b igual a menos 1, perfeito? Se ninguém errou sinal, se está tudo certinho, esse é o valor do b. Se a gente já tem o valor do termo a e já tem o valor do termo b, a gente consegue montar a nossa função. E a nossa função, então, fica f de x igual a 3x menos 1, perfeito? Muito bem. Vou deixar mais um exercício para vocês tentarem montar, então. Vamos lá, mais um tempinho.
Muito bem. Voltando então para a nossa solução do problema. A gente já viu então que a gente vai determinar o valor do coeficiente angular aqui. Substituindo os valores, a gente chega que o valor do coeficiente angular é 3, tá certo? E agora a gente vai tentar montar a nossa função. Para isso, a gente substitui os valores, tá? Escolhi a primeira função, onde o x vale 1 e a função vale 5. Vou fazer o valor do b, substituindo dentro da minha equação, né? Multipliquei aqui pelo valor do x, cheguei no valor do b, que vale 2, tá certo? Se eu já tenho o valor do coeficiente angular e já tenho o valor do meu termo constante, a gente consegue montar a nossa função. E a nossa função, então, fica f de x igual a 3x mais 2, perfeito? Só para a gente pegar o costume e não errar mais. Eu vou deixar mais um tempinho para mais um exercício. Vamos lá! Muito bem.
Vamos de novo à nossa solução. Temos duas funções, tá certo? Precisamos escrever a função de formação. Vamos descobrir o termo a, substituindo os valores dentro da primeira função e da segunda função, a gente chega no valor que o a vale menos 3. Para descobrir a nossa lei de formação da função, substituímos o valor do a. Vamos descobrir em cima de uma das funções o valor do termo b, do termo constante, tá? Substituindo, igualando, né? Isolando o b, a gente chega que o b vale 7, perfeito? E daí, para a gente montar a nossa função, já tem o valor do a, já descobri o valor do b, substituindo, a gente tem que a nossa função de x, ela é dada por menos 3x mais 7, perfeito? Muito bem. Bom, e agora, a professora vai até voltar aqui, porque às vezes a gente vai ter o quê? Vai ter não sempre a função dada o valor, tá? Esse exemplo aqui, a gente tem 2 pontos. Então, como que a gente resolve a lei de formação dessa função quando a gente tiver 2 pontos? Então, esses pontos vão dar determinadas funções, perfeito? Então, como que a gente pode montar? É uma outra formulazinha que eu estou apresentando para vocês, tá? Aonde a gente também vai achar o termo a aqui, né? O coeficiente angular, só que agora vocês estão vendo que aqui não tem mais o valor da função, porque a gente tem quem? A gente tem os pontos. Então, a gente tem o ponto 1 e o ponto 2, vocês podem denominar, tá certo? O importante é saber o quê? Quem eu escolher com ponto 2, cada ponto vai ser formado por um valor de x e um valor de y, tá? Então, a gente pode chamar x1, y1, x2, y2. E assim a gente substitui na nossa fórmula, perfeito? Então, vamos ver como que a gente faria aqui. A professora, então, pegou e falou que esse daqui era o y2 e esse daqui vai ser o y1. Substituindo na minha fórmula, eu consigo chegar que o a vale menos 1/3, tá certo? É a mesma questão das alternativas passadas. Porém, agora a gente não tem o valor da função. Nós temos os valores de 2 pontos que estão dentro dessa formação, tá certo? Então, agora eu não vou trabalhar com a função, eu vou trabalhar com o valor de y, tá? Mas é igual, né? A gente já reconhece essa forma, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um dos 2 pontos ali, vai substituir os valores, ó. Eu peguei onde o y valia 1, tá certo? Quando o y vale 1, quanto vale o x? Menos 1. Já tenho o valor do a que a gente acabou de calcular, vou substituir e vou isolar o b. E assim eu descubro o valor do termo b, tá? Conseguindo fazer aqui, a gente vai ter que o b, então, vale 2/3. Então, eu consegui descobrir o valor do termo a, do coeficiente angular e agora do termo independente b, tá? Se eu já tenho o valor do a e o valor do b, eu consigo montar a nossa função afim aqui, tá certo? Então, é um exercício um pouquinho diferente, que a gente vai utilizar o valor dos pontos, tá? Então, não temos o valor da função, mas temos os valores dos pontos. E é só a gente substituir dentro da nossa função aqui principal, tá certo? Vamos ver se a gente consegue usar outra formulazinha como exemplo para vocês tentarem fazer. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui para vocês pensarem um pouquinho como que a gente monta esse exercício, perfeito? Vamos ver. Agora é com o valor dos pontos. Então, vamos ver dentro do gráfico como que a gente faz isso. Um tempinho para vocês pensarem.
Muito bem, então, como que a gente começa a sair dessa questão, tá? Primeira coisa, identificar os valores dos nossos pontos, tá certo? Então, vamos determinar aqui, ó, quanto vale o x? Menos 3. E nesse ponto aqui, quanto vale o y? 0, tá certo? Quem seria o nosso outro ponto? Quando o x vale 0 e o y está valendo 2. Pronto, já definimos os valores de 2 pontos. Se a gente tem o valor dos 2 pontos, a gente consegue montar a lei de formação dessa função. A gente já sabe a fórmula para usar e é só a gente responder, tá correto? Então, fazendo a nossa mágica aqui agora, substituindo os valores dentro da nossa fórmula, tá? A gente chega no valor que A vale 2/3, perfeito? E agora, se a gente já tem o valor do A, a gente consegue descobrir o valor do termo constante, tá? A gente vai escolher uma das duas equações, que no caso a professora vai pegar a equação onde o y vale 2. Quando o y valia 2, quanto valia o meu x? 0. Aí você vai isolar o b e vai chegar que o valor do b, nesse caso, vale 2. Já temos o valor do coeficiente angular, que a gente calculou aqui. Já temos o valor do termo constante, a gente calculou aqui. E agora a gente consegue fazer a nossa lei de formação da nossa função, tá certo? Então, aqui a gente vai ter que y vai ser igual a 2/3 vezes x mais 2. Perfeito? A questão mais difícil aqui era determinar os pontos. Depois que nós descobrimos os pontos, a questão do cálculo era igual, usando a nossa formulazinha da taxa de variação ou do coeficiente angular. Perfeito? Então, sempre vai ser assim os exercícios quando a gente precisar montar uma lei de formação. Ou a gente vai ter o valor das funções, ou a gente vai ter o valor dos pontos. Perfeito? Muito bem, então. Agora apareceu a nossa fórmula. Para a gente estar quase encerrando a nossa aula, né? Eu sei que a gente viu coisas diferentes hoje, mas a gente vai recapitular um pouquinho tudo que a gente viu na aula de hoje através do nosso quiz, tá certo? Então, vamos para a nossa primeira questão do quiz. A função polinomial do primeiro grau também é conhecida como alternativa A, função quadrática, alternativa B, função afim ou alternativa C, função triangular. Tempinho para vocês pensarem.
Muito bem, na nossa primeira questão do quiz, então, a gente sabe que o correto seria função afim. Parabéns para quem conseguiu definir. Vamos para uma segunda questãozinha do quiz. Na função f de x igual a x mais b, o termo b recebe qual nome correto? Vamos lá, coeficiente angular, termo avulso, coeficiente linear ou termo independente ou termo nulo? Tempinho para pensar. Vamos lá então para a segunda questão do nosso quiz. É claro que o termo B vai receber o nome de coeficiente linear, ou a gente viu hoje, termo independente, tá certo? Parabéns então! E a nossa questãozinha do quiz aqui? Quando o coeficiente de x tem um valor igual a zero, a função é denominada tempinho. Vamos lá!
Muito bem, então. Quem conseguiu entender a questão, percebeu que a resposta correta era função constante, certo? Pessoal, foi uma aula de função, tá? A gente viu, então, a questão dos termos corretos dentro da função afim e a gente vai, com isso, progredindo no nosso estudo de função afim, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e até breve!